Cumprimento a todos na paz do nosso grande Deus e eterno Salvador Jesus Cristo. Quero hoje trazer um ensinamento no meu canal do YouTube. Quero desde já agradecer você que já se inscreveu e está conosco aqui, semeando a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um ensino a respeito da oração. Como orar? O que significa orar? Qual a oração que agrada a Deus? Todos esses pontos nós iremos hoje falar, mencionar nesta manhã. O meu canal se chama Vamos Povoar o Céu, semeando a palavra de Deus. E qual é o propósito? Anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia nesta manhã, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e no capítulo 5, e o versículo de número 17, que diz: orai sem cessar. Somente esse versículo. Orai sem cessar. Para começar nesta manhã, vamos entender o termo técnico, teórico da palavra orai, que vem do grego proseuchomai, ou seja, é como um pedido de alguém que está em uma posição inferior a alguém que está a uma posição superior. Ou seja, esta palavra grega tem um sentido de demonstrar a total dependência do homem, do ser humano diante de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Jesus disse lá em João capítulo 15 que Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Ele diz: estais em mim e eu estareis em vós. E se a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e lhe serás concedido. Porém, ele vai dizer mais da frente: sem mim nada podereis fazer. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, o homem está fardado ao fracasso. O homem está perdido em trevas e sem salvação. Esta palavra proseuchomai, que vem do termo grego, é um pedido de alguém que está em uma posição inferior, logo diante de alguém que está numa posição superior. A palavra oração também tem o sentido de suplicar, orar fervorosamente. E Paulo disse: orai, mas orai sem cessar, ou seja, de forma ininterrupta, sem omissão, sem interrupção. A omissão é deixar de fazer algo. A Bíblia nos diz que se eu sei fazer o bem e não faço, logo estou pecando. E diante disso nós devemos orar. E quando você não ora, você está desobedecendo uma ordenança de Deus, deixando de lado, desprezando algo ou alguém que é o Espírito Santo. Mas vamos lá. A oração deve ser uma prática contínua dos cristãos. Todo cristão
todo salvo em Jesus, ele deve desejar, ele deve praticar a sua oração diária. Costumo dizer que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Pouca unção. A oração, ela é uma conversa com Deus. A oração, ela fortalece o nosso espírito. A oração, ela muda a nossa maneira de falar com as pessoas. A oração, ela nos dá mais comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. O cristão precisa ter em mente a sua vida prática de oração. É uma conversa com o Criador, em que você abre o seu coração. Na oração você pode pedir, na oração você pode adorar, na oração você pode agradecer, na oração você pode interceder por alguém, na oração você pode sim entrar na presença de Deus e sentir o Espírito Santo em seu coração. Na oração você também pode ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos firmes e fortes, constantes, abundantes, perseverantes, numa vida de oração, numa vida de jejum, então nós ficamos sensíveis à voz de Deus. Nós conseguimos falar com Deus e conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus, ele nos ensinou uma oração que foi a oração do Pai Nosso. Aquela oração não é que nós devemos repeti-la. Não, é uma oração modelo. É uma oração que serve como modelo para que nós possamos segui-la. Com o estilo das palavras, com o sentido profundo das expressões que Jesus se dirigiu ao Pai. A oração do Pai Nosso, ela serve como modelo, mas não como uma regra que devemos seguir e imitar. A oração do Pai Nosso, se você ver, ela é muito conhecida. E ele vai dizer: Pai Nosso que estais nos céus. Ela tem petições espirituais. Ela tem uma necessidade material. Ela nos diz que Deus nos dá o sustento diário e ensina reverência ao nome de Deus, quando ele diz: santificado seja o vosso nome. E ele também vai falar a respeito do perdão. Perdoa as nossas ofensas ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendidos. A ação gera a reação de Deus. Eu perdoo aqui na terra, Deus me perdoa lá no céu. E a única coisa dentro desta oração modelo do Pai Nosso que nos diz que nós devemos orar constantemente para que Deus não nos deixe cair em tentação e nos livros de todo mal. Amém? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A única coisa que podemos cair é na tentação. Lutero expressou: Deus quer nos atrair com essas palavras para crermos que Ele é o nosso Pai de verdade e nós somos filhos e filhas do Deus vivo. Portanto, podemos pedir a Ele, a Deus,
ao Senhor dos Senhores, sem medo e com toda confiança, como filhos queridos ao seu querido e amado Pai. Você pode entrar no seu quarto, falar com Deus com sinceridade, sem medo, com total confiança, com fé, porque existe um Pai que cuida de cada um de nós. O seu Pai, Ele sabe quantos fios tem na sua cabeça. Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O seu Pai conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Devemos nos dirigir para o Pai através da oração. A oração, aonde ela acontece? Ela acontece no termo grego psique, ou seja, na alma, na parte imaterial do homem. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo é a matéria que vai voltar para o pó. A alma é a sede dos sentimentos, conhecida na Bíblia como o coração. Então, a alma nós sentimos tristeza, sentimos alegria, sentimos raiva, sentimos medo. A alma nós sentimos várias situações diferentes. Porém, o Espírito é o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão. E Adão se tornou uma alma vivente. A oração é quando a nossa alma se conecta com o Espírito de Deus. Ela acontece no psique, aonde há uma relação entre o ser humano, entre a alma do homem e o Espírito Santo de Deus. É na parte da mente, do intelecto, em relação ao homem e à sua vida em si. Quando oramos, estamos demonstrando total dependência de Deus. Só oramos porque somos limitados. Só oramos porque não podemos resolver. Só oramos porque confiamos no Deus que pode todas as coisas. A Bíblia nos diz que aquilo que é impossível aos homens, logo é possível a Deus. O homem, ele é limitado, ele é mortal e ele não consegue muitas vezes resolver algumas situações em sua vida. E então, diante deste cenário, diante desta situação, diante desta circunstância, ele deve dobrar os seus joelhos e clamar ao Deus que tudo pode. Esse Deus, ele é real, ele é vivo, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo por toda a eternidade. E nós agora temos acesso ao Pai através do novo e vivo caminho que se chama o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a oração nos mostra que somos dependentes de Deus. Jesus foi o maior exemplo de alguém que tinha uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida na presença de Deus. Jesus orava e ele orou até mesmo antes de escolher os seus discípulos. Escolheu pessoas que poderiam estar te auxiliando, te ajudando. Quantas pessoas são levantadas dentro da igreja como obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, bispos, enfim, missionários, na direção da carne,
e não na direção de Deus, não na direção da oração. E por isso que temos igrejas que tem muito escândalo, que tem muitos pastores que se corrompem, obreiros que estão se corrompendo porque são levantados na carne e não levantados através dos joelhos no chão de uma vida de oração. Nos momentos que antecederam a sua crucificação, Jesus também buscou a força em Deus para suportar aquela provação. Ele orou até mesmo naquela cruz, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No momento da dor, ele liberou o perdão diante dos seus algozes. A oração é isto, é uma conversa com Deus, é um diálogo com o Criador. E em momentos que nós estaremos em extremas provações, lutas, perseguições, enfermidades, devemos orar ao Senhor também. É nesses momentos que Deus vai agir sobre as nossas vidas. Ele fez muitas orações secretas, em particular. E por que Jesus orava tanto? Para nos dar o exemplo que nós também precisamos ter uma vida de oração. A definição de oração também podemos dizer que ela é uma atitude, ou seja, é uma ação de sua consciência, da sua alma, do seu intelecto para dirigir-se a Deus, buscando o auxílio do alto, a comunhão com o Espírito Santo, por meio do que? De palavras e pensamentos. Você pode orar falando, você pode orar em espírito, pensando. Você tem várias maneiras de poder falar com Deus. E o bom da oração é que quando você ora em espírito, em pensamento, o diabo não é um ser onisciente, ou seja, ele não sabe o que passa nos seus pensamentos. E você pode falar em secreto com Deus. E o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. A oração, então, é uma busca pelo auxílio de Deus. A oração, ela é se dirigida por palavras e pensamentos. Em algum lugar, dia da semana, horário, isto vai depender de cada um de nós. E qual é a postura que eu devo orar? Simples e fácil. Tem pessoas que têm problemas de saúde e não podem ficar de joelhos. Tem algum problema? Nenhum problema. O importante na oração não é você estar de joelhos. Tem pessoas que oram em pé, tem pessoas que oram sentada, tem pessoas que oram deitadas. O importante é você estar com o seu espírito prostrado diante de Deus. O seu ser, a sua alma tem que estar prostrada diante do Senhor Jesus amado. Os joelhos, quando nós dobramos, é uma forma de reverência, temor diante daquele que é poderoso, santo, imaculado, o nosso Deus. Então nós nos dobramos, nos prostramos diante de Deus, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é para cada um de nós. Ele é o Senhor dos senhores, nós somos mortais. Ele é o Deus imortal, o Deus que reina pelos séculos dos séculos. Então não há nenhum problema em você orar de joelhos ou orar sentado. Teve um rei que estava com seus dias contados e Deus vai usar Isaías para dizer: olha, põe tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás. Naquele momento ele estava deitado,
Ele vira o seu rosto para a parede, começa a chorar e orar a Deus e dizer: Senhor, lembra-te como eu fui reto, como eu andei diante da tua presença. E Deus ouviu o clamor desse rei, viu as suas lágrimas e mandou Isaías imediatamente voltar e dizer: assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e por isso acrescentarei 15 anos de vida. Veja, ele não estava de joelhos, ele não estava assim prostrado com seu corpo, mas a sua alma estava prostrada diante de Deus. Nós temos o caso de Jonas também, que orou dentro do ventre de um grande peixe. Será que o Jonas estava realmente de joelhos? Eu creio que não. Mas das profundezas do abismo, Deus ouviu a sua oração lá do trono da graça. Então não importa se vai orar em pé, deitado, de joelhos, o importante é a sinceridade com que você faz esta oração. O seu coração na oração tem que estar aberto, tem que estar quebrantado. Tem uma passagem no livro de Joel, no capítulo de número 2, que vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor teu Deus, com choros, jejuns, pranto e clamor. É desta forma que Deus quer, porque o povo naquela época rasgava as suas vestes em sinal de luto, arrependimento, tristeza, mas o seu coração não mudava, o seu coração continuava mau, em pecado, distante do Senhor. E Deus usa o profeta para dizer: não quero mais que vocês fiquem rasgando as suas roupas, mas eu quero que vocês rasguem a partir de hoje o seu coração. A oração é isto, é rasgar o coração diante do Deus eterno, é abrir o seu coração, se quebrantar com choro, com lágrimas, com pranto, com clamor. A oração é entrar na presença de Deus e suplicar o Deus que tudo pode, o Deus do impossível. É isto que é orar. A palavra de Deus nos diz também que algumas orações podem ser muito curtas, porém eficientes. O que dizer de Elias lá no Monte do Carmelo, que orou ao Deus do céu, e esse Deus mandou fogo e consumiu todo o holocausto, aquela água, e mostrou que só o Senhor é Deus. Tem orações que serão rápidas, porém eficazes. Por quê? Porque elas sairão do fundo da alma, no momento de extrema necessidade. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos entrar na presença de Deus e orar ao Deus dos céus. Jesus e a prática da oração. Como pegar prazer em orar? Agora vem esta questão. Como que eu pego prazer para orar? Tem pessoas que dizem assim: meu Deus, eu não consigo orar nem 5 minutos. Por quê? Eu não tenho palavras para orar. Uma das questões é a falta de conversa, de diálogo com Deus. Você começa orando hoje 5 minutos. Amanhã você aumenta para 10 minutos.
depois você aumenta para 15 minutos. E assim você vai aumentando aos poucos a sua oração e a sua intimidade com Deus. Se alguém fizer um almoço especial, vou dar um exemplo aqui para você, mas antes você vai e come pão, bolacha, pudim, bala, sorvete, meia hora antes desse almoço. A minha pergunta é: você terá fome? De maneira nenhuma. Claro que não. Pois assim é na nossa vida espiritual. Deus nos gera fome de orar. Prepara um banquete espiritual maravilhoso na sua presença. Mas as pessoas antes se alimentam das coisas deste mundo, se alimentam da internet, se alimentam de novelas, jogo de futebol, ou seja, vai alimentando de músicas mundanas, e então ela vai alimentando a sua alma com as coisas seculares, e automaticamente vai perdendo a fome, o apetite por Deus. Assim será na vida espiritual. Quando você se alimenta muito das coisas seculares, internet, novela, jogo de futebol, essas coisas que vão preenchendo a sua mente, vão roubando o espaço de Deus, você vai perder a fome do Senhor. Por isso, fique com bastante fome de Deus. Fique com sede de entrar na presença do Senhor, para que Ele possa matar a sua sede, para que Ele possa matar a sua fome espiritual. Quer ter fome de orar? Pare de se alimentar das coisas seculares e você terá um apetite espiritual. Jesus ensina que a pessoa que ora é bem-aventurado, é feliz. É uma pessoa que será feliz. No Sermão do Monte ele disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Mostrando que Deus aprova e o que Deus reprova. Então, amados, ore mesmo. A oração é algo secreto. Jesus repreendeu os fariseus e alguns escribas que tinham o costume de orar em pé nas praças. Mas por que eles oravam em pé nas praças? Para demonstrar para os homens, demonstrar para os homens que eram pessoas religiosas, espirituais. E Jesus então, ele repreende esses homens, porque as suas intenções não era algo do coração, era algo externo, e Deus conhece o nosso coração. Aqueles homens queriam a glória dos homens, galardão, palmas e aplausos dos homens. E quantas pessoas colocam suas orações na internet, vídeos lá no monte que está orando, estão buscando, muitos deles, a sua própria glória. Você pode orar nas praças? Pode. Você pode orar na igreja? Pode. Você pode orar numa rua, num bar? Pode. Com certeza você pode orar, mas a oração tem que ser sincera, tem que sair do seu coração, tem que ser uma oração com poder, com Jesus, em que o céu se abre e o Espírito Santo desce, os mortos venham ressuscitar, os demônios venham ser expulsos e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Qual é o tipo de oração que agrada a Deus? Aquela que você fica lá em pé na praça orando para todo mundo ver que você é um homem de oração, uma mulher de oração? Não.
a oração que agrada a Deus é aquela do seu quarto. Porque Jesus disse: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ore em secreto ao teu Pai. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. A oração do nosso quarto é aquela oração no quarto de guerra, onde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Onde você tem a intimidade com Deus. Sabe, é o momento em que você revela o seu lado feio, os teus pecados, a tua sujeira, a tua nudez diante do Senhor. Este é o melhor momento para você poder estar orando, falando com o Pai, uma oração que talvez você não teria coragem de falar em público. É esta oração que o Senhor se agrada, que o Senhor vê e que o Senhor te recompensa. É você falar, expor a Deus tudo aquilo que está dentro do seu coração, que o homem não consegue enxergar, mas que o Espírito Santo, que sonda os nossos corações, ele consegue enxergar. É tudo isso que você deve fazer para ter uma comunhão com Deus, onde há um arrependimento na oração, há uma sinceridade e não há um remorso. A oração é algo extraordinário, é uma arma poderosa que Deus nos dá para podermos falar com Deus e Deus agir em favor do nosso clamor. Jesus disse: não useis de vãs repetições, achando que por muito falar serão ouvidos. Eu vejo, mas é por falta de conhecimento, alguns católicos pegando o terço e rezando 50 Ave Marias, 20 Pai Nossos, achando que por aquela atitude serão ouvidos. De maneira nenhuma. As palavras decoradas, lidas, algo formal, de maneira nenhuma terá eficácia, terá poder. Os hindus, em seus rituais, nos seus mantras, eles empregam muitas pronunciações repetitivas que visam colocar a pessoa em algumas situações de estado de êxtase. De tanto repetir, de tanto decorar, eles entram em êxtase. Mas Jesus nos ensinou que não é por muito o falar. A oração tem que ser sincera. A oração tem que sair do fundo da alma. A oração tem que ter um quebrantamento do espírito. A oração tem que sair de uma forma com fé que alcance a Deus e Deus possa ouvir o seu clamor. Aleluia. É muito importante a oração. Ela não pode ser repetida. O ser humano precisa entrar em contato com Deus para que Deus venha agir em favor da sua vida. Vamos ver agora aqui, para acabar. Não basta apenas orar. Como assim? Não basta apenas orar. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 26 e o versículo de número 41: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Veja, aqui eu quero falar. O sentido aqui é manter-se fiel a Deus. Veja, primeiro você vigia, depois você ora,
Porque tem pessoas que oram até bastante, mas não vigiam com a língua, não vigiam com os olhos, não vigiam na sua maneira de se vestir, não vigiam no seu trabalho. Então, primeiro é vigiar. E o que é vigiar? Estar atento, estar apercebido às astutas ciladas do maligno. E depois orar. É manter-se fiel, é nunca se apartar dele, do nosso Senhor. Jesus falou em uma ordem as palavras: primeiro, vigiar; segundo, orar. Para quê? Para que não cairmos em tentação. Esta palavra tentação aqui, ela tem um sentido muito forte. Ela significa prova, submissão a um teste com respeito apenas a pessoas. É testar o caráter de alguém, incitação ao pecado, especialmente por Satanás. Quando Jesus nos incentiva a orar, para que Deus não nos induza ou não nos deixe cair em tentação, refere-se àquela sedução ao pecado, a qual não podemos sermos capazes de resistir. No nosso estágio atual de crescimento espiritual. Por isso, há uma fórmula para nos mantermos orando, firmes e vigilantes. Então, a vigilância mais a oração nos dará força para resistir às tentações que vêm sobre a nossa vida. Eu e você precisamos orar sem cessar. O cristão precisa se revestir de toda a armadura de Deus. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá no deserto ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E a palavra de Deus nos diz que, tendo fome, Satanás se apresentou diante de Jesus, quando ele estava com fome. E vem e diz: tu és o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Ele queria resolver aquilo que era temporário para Jesus. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O cristão que não ora, o cristão que não ora e não lê a palavra de Deus, não jejua, que não se consagra a sua vida ao Senhor, ele é uma presa fácil para Satanás. Ele pode cair numa tentação rapidamente. Por isso, Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu queria deixar apenas esse estudo para você nesta tarde. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela representa aqui a natureza decaída, depravada do ser humano. A natureza adâmica que herdamos de Adão. A natureza que é imperfeita, inclinada para o mal, inclinada para o pecado. Mas o que fazer? Seguir o conselho de Paulo que está em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16. Andai em espírito e não satisfazeis os desejos da vossa carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne.
e esses se opõem uns aos outros, para que não fazeis o que quereis. Há uma batalha de ordem espiritual e há uma batalha de natureza, sim, que herdamos do Adão, a nossa carne contra o espírito. Paulo estava dizendo: tome cada passo de sua vida na dependência do Espírito Santo para obter vitória sobre a carne. Só sobre a submissão e o controle do Espírito Santo que vamos vencer as tentações. Por isso, precisamos dobrar os joelhos, orar, clamar aquele que vive e reina, pedindo misericórdia para que Deus possa nos dar a vitória. Amém? Vamos fazer uma breve oração aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro por essa pessoa, Pai, que está enfrentando tentações, que não tem força para orar, que não tem força para buscar Tua presença, Senhor. Hoje coloque esse desejo no coração dele, no coração dela, para que venha a ter uma vida de oração, uma vida de consagração, para vencer as tentações deste mundo. Eu te peço, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nos dê força, sabedoria que vem do alto, para podermos orar, meu Deus, buscar Tua presença e não ter uma vida religiosa, aparente, mas que venhamos entrar no secreto, na intimidade com o Senhor, para vivermos, meu Deus, as maravilhas de Deus em nossas vidas, para vencermos as tentações. Poderoso Deus e nosso Pai, eu te louvo por esta palavra, por esse ensino nesta manhã, e que o teu nome possa ser glorificado, que este vídeo possa alcançar muitas vidas para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, divulguem esse vídeo, amados, porque Deus vai ser glorificado.